Entre os dias 24 e 26 de maio, o Tribunal de Justiça Catarinense e a Academia Judicial realizam o 51º FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais. O evento é uma grande oportunidade para que magistrados de todo o país discutam questões teóricas e práticas, bem como compartilhem experiências e soluções com o objetivo de aprimorar a aplicação da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Além disso, o FONAGE também é responsável pela elaboração dos enunciados que auxiliam na resolução de questões controversas e ajudam na uniformização de decisões judiciais. Para nos adiantar como será o evento deste ano, nós recebemos os representantes da comissão organizadora, o desembargador Silvio Orsato, o juiz de direito Dr. Antônio Augusto Ubaldo e o servidor André Graff. Senhores, muito obrigado aí por terem encontrado um horário aí na agenda de vocês para poder nos atender aí ao nosso convite. O último levantamento feito pelo CNJ apontou que todo ano mais de 7 milhões de novos casos entram nos juizados especiais de todo o país. Dentro desse cenário, qual é a importância do FONAGE, desse encontro que é realizado periodicamente? Pode começar aí com o desembargador. Perfeito. Francis, é extremamente importante ressaltar a visão do que significa esse sistema dos juizados especiais. Né? Em termos de poder judiciário, né, de instância processual, os juizados especiais foram criados, né, para dar vazão a essa grande demanda de litígios, né, de menor complexidade, para ser uma porta de acesso à jurisdição por parte do cidadão. Buscar nessa via desse sistema de justiça um instrumento, uma forma de resolver os conflitos de menor litigiosidade. Então, é fundamental compreender o caráter social da justiça especial. É o que nós falamos de acesso à justiça, facilitar para que o cidadão comum tenha um processo mais célere, mais rápido. De menor custo. De menor custo. E em especial, né, em que ele se sinta, né, de forma efetiva com a atuação do Poder Judiciário para solver aquele conflito que se insere dentro do contexto das suas relações de consumo, das questões de vizinhança, né, e, eventualmente, também, né, outros litígios que estejam dentro da competência do sistema de juizados especiais, né, que ressalte-se, né, não apenas na jurisdição civil, mas também o juizado especial, ele abrange a jurisdição criminal para crimes de menor potencial ofensivo, né? E, de forma, né, muito específica, os juizados da fazenda pública, né, que possibilita ao cidadão, né, recorrer em face do Estado, né, das instâncias estatais, né, município, Estado e União, né, e no nosso caso da Justiça Estadual, né, os municípios e Estado, né, para que ele possa buscar os seus direitos, né, em razão da sua relação enquanto cidadão. O desembargador falou então que os juizados especiais hoje, principalmente no âmbito estadual, engloba não só as questões cíveis, mas também criminal e o juizado da fazenda. Mas a principal lei, eu acho que a mais famosa, é a 9.099, que tem mais de 30 anos, né? A princípio, é uma lei que veio para facilitar a aplicação da justiça nesses tipos de caso. Mas desde que ela foi efetivamente lançada, vamos dizer assim, que ela está aí na ativa, esses fóruns têm sido permanentes e tem se demonstrado um espaço de discussão da aplicabilidade. E isso é periódico, ou seja, cada fórum tem uma discussão, porque não é simplesmente aplicar a lei, está se tornando cada vez mais difícil aplicar a lei dos juizados especiais? A ideia do Fórum Nacional do FONAGE é justamente reunir os operadores do sistema de justiça para que eles, né, interpretem de forma uniforme o entendimento da lei em todo o território nacional. Então, a proximidade e esse debate, né, que o Fórum propicia, ele vem em benefício do jurisdicionado,
a partir do momento em que a interpretação dessa legislação especial, né, ela passa por um debate daquelas pessoas que fazem a operacionalização do sistema, dando a maior segurança jurídica, né, àquele usuário desse sistema. Existem, né, doutor Baldo, os famosos enunciados do FONAGE. Desde da minha época de estudante de direito, a gente tinha que saber dos enunciados. Era tão importante quanto saber a lei inteira, era saber os enunciados do FONAGE. Isso para qualquer operador do direito. Cada fórum nacional do FONAGE, existem esses debates com relação aos enunciados. Como é que é feito isso, por exemplo? Como vai acontecer nessa semana, né, nesse nosso próximo FONAGE, aqui realizado em Santa Catarina? Como é que é feita a elaboração de quais temas são elencados para serem analisados, para serem votados, para serem publicados? Como é que é feito esse trâmite? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. De fato, os enunciados do FONAGE, eles têm, ao longo do tempo, conquistado, e já tem isso solidificado, uma credibilidade e uma aplicação bastante ampla em todo o território nacional, acabam sendo referência interpretativa em tudo aquilo que diz respeito aos juizados especiais, e tanto isso é verdade que basta fazer uma pesquisa de jurisprudência aleatória com os termos enunciados, FONAGE, que nós vamos encontrar inúmeros julgados que mencionam os enunciados do FONAGE, ou seja, eles têm sido, inclusive de tribunais superiores, é bom dizer, então eles têm sido uma referência interpretativa bastante importante para todos os operadores do direito nacionais. Os enunciados do FONAGE, eles têm uma gênese bastante democrática, na realidade, porque, em primeiro lugar, a forma de proposição é muito democrática, ou seja, qualquer magistrado participante dos encontros do FONAGE, que são 2 por ano, né, tanto que já estamos já tivemos 50, em Florianópolis será o 51º, nós temos, como dizia, uma gênese bastante democrática. Qualquer um dos participantes pode propor um enunciado, um novo enunciado, a modificação, a extinção de algum enunciado não só um interpretativo, novo, mas algum que já está em vigor também pode ser reavaliado. Pode ser reavaliado, pode ser reavaliado. E uma vez proposto, obviamente existe uma fase de triagem prévia pela Comissão Legislativa do FONAGE, mas que de modo geral é apenas pro forma, ou seja, para excluir aquilo que eventualmente seja repetido, para eventualmente algo que seja impertinente ao sistema de juizados, ou seja, para manter a temática, né, apenas. E, obviamente, a organização da proposta. E, durante o encontro, existe uma fase de grupos de trabalho em que cada proposta é debatida, né, e uma vez aprovada a proposta pelos grupos de trabalho, a proposta é submetida ao plenário, no qual há representantes de todas as unidades da federação. Ou seja, é uma gênese bastante democrática e só é realmente aprovado aquilo que tem uma aprovação ampla, que passa por essas fases, né, de aprovação, e apenas isso é lançado no rol dos enunciados. E é bom que se diga também a respeito deles, como eu mencionava antes, que, claro, como todo exercício interpretativo de norma, os enunciados têm uma natureza dinâmica, né? Então, por isso é mantida sempre essa possibilidade de revisão, até de cancelamento de algum enunciado que talvez tenha tido seu valor em algum momento, tenha tido a sua vigência em algum momento, e que por alguma mudança legislativa posterior ou por alguma mudança de orientação interpretativa posterior, nada impede que ele seja cancelado. Até porque esse é o objetivo do FONAGE. Exatamente. A atualização, né? Se manter sempre atualizada a aplicação. E manter a vitalidade dos enunciados, e isso há sempre pertinência também, pertinência e contemporaneidade.
Até porque eu venho aqui na minha relação, já tem quase, acho que mais de 170 enunciados na matéria civil, 130 na criminal e 20 na fazenda pública, ao longo aí desse tempo todo do FONAGE. Funciona, não é vinculante, né? Não. Funciona como se fosse uma doutrina. Exato, eles não são enunciados vinculantes, mas como eu disse, eles têm pela própria forma da sua elaboração e pela fonte de que surge, ou seja, de um fórum em que participam todos os juízes de juizados especiais de todo o Brasil. É bem discutido, então, bem debatido. Quando chega numa decisão é porque já passou por um crivo bastante grande. Exatamente. Então, acaba se tornando uma fonte bastante importante, como eu disse, uma referência fundamental para quem opera em juizado especial. Porque, obviamente, mesmo não sendo vinculantes, há uma respeitabilidade muito grande aos enunciados do FONAGE por todas essas razões, né? E porque partem de gente muito experiente em juizados especiais, que trabalha no sistema, que vive o sistema diariamente. Portanto, conhece cada nuance e cada implicação de cada interpretação possível que se dá às normas de juizado especial. Corrija-me se eu estiver errado, mas o tema do nosso FONAGE aqui, do 51º, é estabilidade, estrutura e conciliação. Estabilidade deve ser baseado, então, também nessa questão até dos enunciados e na uniformização de decisões judiciais. Claro, também isso, mas é importante mencionar que não só isso, né? Quando falamos de estabilidade do próprio sistema, e não apenas dos julgados, da uniformidade dos julgados, até porque isso é virtualmente impossível, né? Num país com as nossas dimensões e com tantas possibilidades interpretativas da norma. Características diferentes de cada região, né? Imagino que isso também deva ser debatido, né? Eu acho que vem juiz do norte, do sul, do oeste, com realidades diferentes e que vão debater isso, né? Através da aplicabilidade da lei do juizado. Exatamente. Então, nós temos que lembrar que a própria lei 9.099 permite que cada unidade da federação organize os seus juizados especiais, obviamente seguidas premissas básicas da lei, mas permite que organize seus juizados especiais, não necessariamente de uma forma engessada, até porque essa maleabilidade nos juizados especiais faz parte da sua essência, quando você tem critérios que informam o sistema como informalidade, como celeridade, como simplicidade, né? Então, é natural que a lei tenha permitido, e isso é algo muito bom, que cada unidade da federação estruture os seus juizados da forma que lhe parece mais conveniente para atender esses critérios da lei e atingir o fim principal de fazer justiça. Agora, é claro que quando nós falamos de estabilidade, nós também levamos em conta que deve existir um consenso mínimo, né, de como os juizados especiais, não importa onde estejamos, devam funcionar, né? Eu vou estender essa pergunta também para o desembargador e também para o André, que está quieto aqui. Vamos botar o André na discussão. Nosso sistema hoje dos juizados especiais aqui do Poder Judiciário Catarinense, ele é modelo para o resto do país? Ou nós precisamos ainda correr atrás de algum prejuízo? Como é que nós estamos hoje nessa questão dos juizados especiais? Bem, o sistema é muito dinâmico, né? E os juizados especiais concorrem com a jurisdição comum no sentido de que as nossas estruturas, elas dependem muito de certas especificidades de cada comarca. Santa Catarina fez uma opção, nós temos juizados especiais puros em diversas comarcas, mas a grande maioria a competência é cumulativa com a respectiva matéria. Com alguma vara civil ou vara criminal, né? Criminal, fazendária. E esse modelo, pela sua dinâmica, ele necessita de incrementos. Atualmente, por determinação da presidência, está se reestruturando
o sistema dos juizados especiais, né, no sentido especificamente de ampliar o processo de conciliação, o procedimento conciliatório. Né, no âmbito da justiça estadual, em especial, né, nesse sistema da jurisdição dos juizados especiais. Né. Esse procedimento, né, envolve principalmente a remuneração de conciliadores e mediadores, né, e também uma mudança no sistema de gestão, né, dessas unidades. Né. Para tanto, o tribunal destacou hoje um magistrado, né, que provém dos juizados especiais, né, Dr. André Alexandre Rapke, né, que está coordenando o Sejusc estadual, né, e através desse braço, né, está se implementando toda uma política de conciliação para Santa Catarina, que vem a contemplar também os juizados especiais, né, mas especificamente a jurisdição comum, né, do 334 do Código de Processo Civil. Da última vez que nós conversamos, desembargador, o desembargador veio com uma analogia que eu achei bem interessante. Os juizados é como se fosse o Sistema Único de Saúde do Judiciário, ou seja, é quase como uma porta de entrada de muitos cidadãos para o Judiciário, né? O senhor ainda mantém essa analogia? Perfeito. Nós temos que dar um passo bem importante no âmbito do Poder Judiciário. Pergunto isso por quê? Porque como o SUS, então, deveria ser um sistema ampliado cada vez mais, teria esse foco em ampliar o atendimento. Exatamente. A ideia da reestruturação, né, é que, e aí aproveitando essa analogia, que o Sejusc, né, que é uma criação do Código de Processo Civil de 2015, né, o Sejusc são centros judiciários de solução de conflitos, não? E esses centros judiciários eles têm a atribuição, não, de basicamente trabalhar com a conciliação, seja no âmbito pré-processual, seja no âmbito processual. Né? E Santa Catarina, o modelo que Santa Catarina está desempenhando atualmente, está sendo construído, né, é que nós tenhamos uma política única, centralizada, administrativa, para dar conta dos conciliadores e mediadores, né, disponibilizando para todo o primeiro grau. Fazendo com que nessa estrutura de processos, tá, nós tenhamos, tá, o sistema dos juizados especiais contemplado, tá, com conciliadores e mediadores em apoio a essas unidades. Vamos aproveitar, André, agora eu quero falar contigo. Como vai ser, qual é mais ou menos o cronograma desse nosso FONAGE? Vamos voltar a falar do nosso FONAGE que está aí já para começar. Qual é o que nós temos de organograma? Qual é a programação que nós temos? Certo. Primeiramente, boa tarde, Francis. Boa tarde, desembargador, doutor Ubaldo. É uma satisfação estar presente aqui, debatendo sobre esse assunto tão importante, né, esse evento tão importante que com certeza marcará a gestão atual, né? Em relação, só primeiramente, me perdoa, mas só complementando as palavras do desembargador Silvio, quando ele trazia a respeito da estrutura, conciliação nos juizados especiais, eu acho que um ponto a se destacar também é a presença de juízes leigos, né, que ultimamente teve o seu edital retomado, já está em planejamento, né, para ampliação das vagas, e é uma figura importante no sistema dos juizados especiais, que trará, buscará todos esses meios de segurança jurídica, auxílio ao magistrado, para que a gente tenha um melhor andamento, inclusive dessa justiça especializada. Dentro do assunto juiz leigo, o que está previsto? Vai ter vagas disponíveis com remuneração? O que está sendo planejado? Isso, foram chamados os juízes leigos oriundos do último edital, né, que ficou parado por conta da pandemia, certo, do corte de gastos, mas foram retomados esses chamamentos, né. Esses juízes leigos eles são remunerados pelo Tribunal de Justiça. Fazem conciliação também ou só questão de sentença? Por conciliação e projeto de sentença, né? Tá. Então, além disso, já está trabalhando-se, né, desembargador,
na confecção de um novo edital. Claro que há passos administrativos ainda, né, mas é uma questão que eu creio ser importante ser levantada, né, justamente por ser um braço dos juizados, né, um grande auxílio. Agora, sobre o evento, Francis, o evento, então, como trazido no início, né, ele ocorrerá do dia 24 ao dia 26 de maio, aqui na sede do nosso Tribunal de Justiça, no Tribunal Pleno. Tá? O primeiro dia ele vai ser marcado por uma apresentação cultural que nós traremos, né? Em seguida, fará uso da palavra o presidente do nosso tribunal, o desembargador Blasi, o presidente do FONAGE, o doutor Johnny Clemes, que é do Tribunal de Justiça de Rondônia, também a Academia Judicial, que tem nos apoiado bastante na organização desse evento, através do seu diretor executivo, o desembargador Forneroli. Tá? Em seguida, teremos uma palestra, no primeiro dia, do juiz Pablo Stolze, que também é doutrinador, ele vem lá do Tribunal da Bahia, conhecido nacionalmente. Né? O tema dele vai ser sobre a prescrição e a decadência e o sistema dos juizados especiais, que é um desafio muito grande, né, encontrado pelos magistrados. Ele vem justamente nesse viés de trazer a contribuição dele. Por que seria um desafio? Essa prescrição acaba ocorrendo dentro do processo, a gente não consegue... Por que esse tema assim... na verdade, né, a palestra ela veio trazida por ele e um comentário dele, na concepção dele, é um grande desafio. Os doutores podem falar com maior propriedade, né? Por ser um tema bem, creio eu, talvez espinhoso dentro dos juizados especiais. Só para... Quem não puder participar pessoalmente vai poder acompanhar pelo nosso canal do YouTube, né? Perfeito. Então o pessoal fica, né, os servidores, os advogados, ou seja, aplicadores do direito, então, que não puderem estar aqui presencialmente, mas podem acompanhar. Exato. Né? Se me permite, Francis, a respeito desse tema, desculpe interromper. Não, vamos lá. A respeito desse tema, é bom que se diga que nessa edição nós temos duas modalidades de participação virtual. Uma delas é para inscritos pela modalidade virtual, que inclusive terão direito a certificado, de participação, etc. Exatamente. Né? Horas, E, independentemente disso, porque, claro, tanto o número de participantes presencial quanto virtual ele é limitado pelas próprias características do sistema, né? Sim. Posições do sistema até deslocamento, informatizado, e no caso do presencial, deslocamento. Inteiro, exato. Mas ainda assim nós teremos a possibilidade de participação de qualquer pessoa através do YouTube poderá acompanhar, claro, aí sem aquela facilidade, sem a interação e sem aquela facilidade ou aquela funcionalidade de participar com presença virtual marcada e, portanto, com direito ao certificado, mas qualquer um poderá acompanhar os trabalhos do FONAGE e ter acesso ao conteúdo debatido. Até fazendo um gancho com o que o doutor Ubaldo acabou de expor, essas participações virtuais elas foram oportunizadas também a acadêmicos de direito, né? De todas as áreas, mas especificamente a direitos. Então a gente contou com a colaboração de diversas universidades, né, na divulgação dessa possibilidade de participação virtual, e é algo muito importante, né, para o FONAGE, para o próprio estudante acadêmico de direito já poder estar ambientado com esse meio do sistema de juizados. Voltando ali só no nosso cronograma, a apresentação dos temas, dos enunciados e a votação é no final, então? No final do evento? Isso. As propostas que forem aprovadas nos grupos de trabalho que ocorrem no segundo dia, na quinta-feira, que ocorrerão no dia 25, essas propostas aprovadas nos grupos serão levadas para a plenária que acontece daí na sexta-feira, ao final do evento. É uma oportunidade também para demonstração de boas práticas, né? Vai ter painéis de boas práticas aqui, por exemplo, do nosso judiciário, para o pessoal acompanhar, saber o que está sendo feito, se atualizar e pegar exemplo que pode ser aplicado em outra região, né, do Brasil, né? Exato, Francis. Se me permite falar sobre isso também, o FONAGE tem essa característica também de ser um vetor
de troca de experiências entre as unidades da federação, entre diversos segmentos dos juizados especiais, e durante todo esse tempo de existência do FONAGE, nós tivemos inúmeros exemplos de ideias, de projetos, de práticas desenvolvidas em alguma comarca, em alguma unidade da federação, que, levada ao FONAGE, conseguiu, por esse caminho, por esse vetor, conseguiu ser difundida para os mais diversos rincões desse país e ser replicada, né, com sucesso. Temos inúmeros exemplos disso, serem replicadas com sucesso em unidades da federação, em comarcas que sequer imaginavam que eventualmente aquela boa prática existia, ou não tinham exatamente pensado naquela ideia, ou tinham o mesmo problema, não sabiam como resolver, e conseguiram aprimorar os seus trabalhos, a sua efetividade, muitas vezes através de ideias vindas, né, levadas ao FONAGE, e a essa troca de experiências que é também feita por ocasião desses encontros do FONAGE. Então, para juízes, para servidores, advogados que atuam nos juizados especiais, é uma oportunidade que não pode ser perdida. Com toda certeza. A expectativa dos senhores deve estar grande também com relação a esse evento. Senhores, vamos aproveitar que, infelizmente, a gente está acabando o nosso tempo, mas mais alguma consideração que vocês querem deixar, e até um convite para quem pretende participar aí do nosso FONAGE? Bem, Francis, eu, nessas palavras finais, nos resta um agradecimento a todo o apoio que a Coordenadoria dos Sistemas Juizados Especiais, a COGEPMEC, está recebendo das estruturas do Tribunal de Justiça. Também cabe aqui uma homenagem ao desembargador Zoldão da Veiga, o qual estava à frente da coordenadoria até novembro de 2022, que veio nos últimos anos à frente desse sistema. E de autoria dele o projeto dos Sejusques virtuais, que durante a pandemia nos deu a condição de fazer um atendimento a esse público-alvo. E registro aqui, como bem lembrado, a participação da Academia Judicial. O desembargador Forneroli tem nos apoiado integralmente, a estrutura executiva da Academia através do Alexandre dos Anjos, dado condições para que a gente possa estruturar e termos, neste primeiro FONAGE, depois de 50 edições, está começando mais um ciclo, em face da dinâmica deste sistema especial de justiça. Também aqui cabe um agradecimento à desenvolvedora Janice Ubiali, que já presidiu o FONAGE, já coordenou essa comissão também. Então, Santa Catarina tem se destacado nesses fóruns nacionais. Tivemos a presidência do então desembargador Gastaldi Buzzi, e, sem dúvida alguma, a contribuição desse sistema de justiça para a cidadania é fundamental. Nós precisamos compreender que o sistema de justiça tradicional, ele tem na jurisdição do juizado especial uma oportunidade de julgamento por equidade, um acesso franqueado ao poder judiciário. O cidadão não precisa pagar as custas, no primeiro grau é dispensado os honorários advocatícios, ou seja, é uma jurisdição voltada a dar conta dessas demandas que o brasileiro, a brasileira, no dia a dia enfrenta e não tem como superá-las. Então, as portas do Poder Judiciário estão abertas, o FONAGE tem justamente essa missão de equacionar a interpretação da jurisdição, da aplicação da lei,
né, em especial, auxiliando os operadores, né, através de seus enunciados para a busca da efetividade. Né. É uma honra para Santa Catarina sediar pela terceira vez a realização desse fórum nacional. Né. O desembargador João Henrique Blas, nosso presidente, se comprometeu, assumiu a realização desse evento com o intuito de uma transformação, inclusive, dessa readequação e reestruturação da COGEPMEC. Né? Então, a Santa Catarina vem, né, de forma contundente, né, investindo, né, e como bem lembrado pelo André Graff, com os juízes leigos, a última grande conquista, pela primeira vez desde a criação da Lei 9.099, né, Santa Catarina disponibiliza os primeiros 37 juízes leigos, né, indenizados, ou seja, remunerados, para auxiliar a prestação jurisdicional, para que esses processos, né, que se garanta a celeridade. Então, é uma satisfação para Santa Catarina receber juízes de todas as regiões do país, quiçá de todos os estados, para que nós possamos. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Dr. Ubaldo. O Dr. Ubaldo, né, ele tem uma participação efetiva nos fóruns nacionais, ele é um nome nacional, né, dentro do, né, e respeitadíssimo, né, e nos ajudou de sobremaneira na concepção da programação, né, fazendo com que nós tenhamos um novo modelo neste 51º FONAGE, né, em que será estruturado de uma forma para possibilitar a integração das 3 áreas no mesmo ambiente, né, para que mesmo operadores que estão em matérias diversas, né, possam se congregar, né, e estar colaborando com o seu conhecimento para o engrandecimento do sistema dos dados especiais em Santa Catarina. Isso me lembra uma redação de TV. Eu trabalhei muito tempo em redações, e nas redações de jornais e televisão não existiam paredes divisórias. Era tudo aberto justamente para ter uma interação, para a pessoa estar produzindo a matéria dela, mas também já estar ouvindo o que o outro está produzindo e ficar tudo em sintonia. O objetivo foi esse, então, doutor Ubaldo. Juntar os 3 sistemas no mesmo ambiente para que o pessoal participe, mas esteja em sintonia com os 3 ramos aí do juizado especial, é isso? Com certeza, até porque para não... Isso é um modelo novo que vamos experimentar, tenho certeza que terá muito êxito. Até porque, normalmente, quem se interessa pelo sistema não se interessa apenas por uma das áreas, né? Então, dessa forma, consegue participar de todos os debates. Eu queria, Francis, se me permite, agradecer a generosidade do desembargador Silvio pelas palavras que me dirigiu. Eu acredito a amizade que nós temos e, como disse, a generosidade dele. E queria aproveitar, então, esse nosso final para lançar um convite a todos, dizer que são todos muito bem-vindos a Santa Catarina, que faremos um evento com uma riqueza de conteúdo que já posso antecipar, bastante importante. Temos debatedores e palestrantes de primeira qualidade. As pessoas, pelo que já temos acesso aí da lista dos inscritos, teremos aí operadores do direito de todo o Brasil, gente qualificadíssima, que certamente enriquecerá demais os nossos debates, e tenho certeza que ao final chegaremos a uma produtividade, vamos usar esse termo, bastante interessante ao final desse evento. Tenho certeza que será muito enriquecedor. Obrigado. Portanto, participem todos. Ok. E André, quem não puder participar, então, só lembrando, presencialmente tem a oportunidade de acompanhar pelos canais da rede social do TJSC, né? Isso, o evento será transmitido pela plataforma, canal do TJSC na plataforma YouTube, e também para quem, como o Dr. Ubaldo trouxe, fizer as inscrições virtuais, poderá acompanhar pelo Moodle da Academia Judicial do Tribunal de Santa Catarina, e
quem acompanhar pelo Moodle consegue receber o certificado também. Então se participar pela academia, pelo sistema da academia, vai ter direito à certificação. Exatamente. Uma oportunidade para aluno de faculdade que precisa, né? Exatamente. E qualquer dúvida, quaisquer informações extras podem ser obtidas através do e-mail fonage2023@tjsc.jus.br. fonage2023@tjsc.jus.br. Senhores, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer a participação do desembargador Silvio Orsato, do juiz de direito Dr. Antônio Augusto Baldo e do servidor André Ricardo Graff, que estão à frente da organização do 51º FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais. Bom evento a todos. O nosso programa fica por aqui. O Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se você gostou do tema de hoje, compartilhe este vídeo e assista também às nossas outras entrevistas já disponíveis no canal do TJSC no YouTube. Até a próxima.